estamos falando aqui sobre um tema muito interessante, é uma palavra só, proezas, diga assim, proezas. Isso, mas diga forte, proezas. Fala assim, eu preciso fazer proezas. É interessante notar que Deus quer que a gente faça proezas. Dá uma olhada no livro do profeta Daniel, capítulo 11, o que nos diz a palavra de Deus. Olha só, Deus vai usar a boca do profeta para falar conosco sobre proezas. Daniel, capítulo 11, verso 32. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Isso é muito sério, é um outro tema. Mas diz a segunda parte desse verso, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga assim, quando eu conhecer ao meu Deus, eu serei forte e farei proezas. Isso, agora aqueles que são fortes mesmo, fala assim, ó, eu serei forte e farei proezas. Amém? É interessante notar que olhar para esse texto nos leva a algumas dimensões, né? O Salmo de número 145, verso 4, diz que Deus faz proezas. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, ou seja, das proezas de Deus. Eles anunciarão os teus atos poderosos, as suas proezas. Aqui está dizendo a palavra de Deus o seguinte, que uma geração contará a outra geração, ou seja, a continuidade daquilo que Deus está fazendo. O nosso Deus em toda a Bíblia, você vai perceber que desde Gênesis até Apocalipse, ele é um Deus de proezas, é um Deus que faz algo incomparável. Proezas são fatos e atos sobrenaturais, são situações extraordinárias, maravilhosas, impactantes. Então o nosso Deus, veja, o Deus que nós servimos é o Deus de proezas. Você vai perceber na história exatamente o mover de Deus. Chega em Jesus Cristo, Jesus faz proezas, coisas que ninguém fazia, a religião não fazia, os outros deuses não faziam, mas Jesus fazia, porque Ele é o Deus de proezas. Amém? E aí Deus fala o seguinte, não somente eu faço coisas, não somente eu faço proezas, mas eu tenho o entendimento, e Deus fala, o profeta fala, quando vocês conhecerem ao seu Deus, quando o povo conhece o seu Deus, nós seremos fortes e nós faremos proezas. Diga assim, forte e proeza, força e maravilhas. Esse texto me leva a pensar em alguns aspectos interessantes, que às vezes não é o tempo de igreja que determina se nós conhecemos a Deus ou não. Você pode ter anos de igreja e mesmo assim não conhecer plenamente a Deus. Você pode ter muitas experiências e mesmo assim não ter o conhecimento pleno de Deus. Você pode até ser um líder da igreja e não ter o conhecimento pleno de Deus. Conhecer a Deus nos fala de uma intimidade. Por exemplo, como é que você conhece uma pessoa? Quem aqui é casado há mais de 30 anos? Levante a mão. Uau, a turma da noite também é fera. Tivemos muita gente de manhã, muita gente à tarde e hoje diminuiu à noite, não sei porquê, mas tudo bem. Quem é casado há mais de 30 anos, só de a mulher olhar para o marido, ele já sabe o que ela está dizendo, sim ou não? Sim. 30 anos andando junto, 30 anos se conhecendo, então só o fato de olhar, uma olhada já é suficiente para dizer uma frase ou falar um sim ou não. Por quê? Porque a gente se conhece, a gente vai andando junto, a gente se conhece. Você só conhece alguém andando junto com ela. Por exemplo, existem muitas tragédias acontecendo hoje, atualmente, de casamentos, de pessoas que se conheceram pelas redes sociais. As redes sociais são uma bênção de um lado, mas elas são perigosas de outro. Pessoas que se conheceram pelas redes sociais e se encantaram e se
se casaram. Um ano depois, uma tragédia que é anunciada na televisão, nos veículos de comunicação. Por quê? Porque achavam que se conheciam, mas quando ficaram juntos, descobriram coisas que antes não sabiam. Por quê? Você só conhece uma pessoa quando você anda com ela. Amém? Por exemplo, eu tenho a grata alegria de andar com pessoas há mais de 30 anos. Eu posso ser pastor delas, né? Algumas que eu diria até 37 anos, que é o caso da Idelita e do Mário, há 37 anos que eu sou pastor deles, eu ando com eles há 37 anos, eles me conhecem, eles andam comigo, eu conheço eles, a gente brinca, a gente sai junto, a gente tem algumas atividades conjuntas, porque eu convivo com eles, eles me conhecem e eu conheço eles também. Então você só vai conhecer uma pessoa quando você anda com ela, quando você tem intimidade com ela. Por exemplo, quem aqui tem 2 anos de casado? 1 ano de casado, por exemplo, levante a mão. Uau, olha só, tem uma turminha boa lá atrás, ó. O Mário é um deles, né? Quando a gente começa a casar, está começando agora, a gente tem alguns cuidados, porque não conhece o outro, então tem algumas timidez. Por exemplo, vai no banheiro, fecha a porta, vai trocar de roupa, fecha a porta, né? Tem algumas coisas que a gente vai, depois com 30 anos, meu irmão, aí já faz com o banheiro a porta aberta, aí já anda de cueca pela casa, né? Porque já se conhece mesmo. Você percebe que o conhecimento vai trazendo algumas liberdades, porque você sabe o que o outro tem, o que a outra tem também. Então, o conhecimento nos leva a ter o entendimento de quem a pessoa é, os seus gostos, por exemplo, né? A pessoa, você sabe que a sua esposa não gosta de usar vestido verde. Você vai viajar e traz o vestido verde. O que vai acontecer? Uma tragédia. Você sabe que eu não gosto do verde. Só o pastor Alex que gosta do verde, né? Mas por que trouxe o verde? Percebe? Porque nós aprendemos a saber até os gostos que a pessoa gosta, o que ela não gosta, a vontade dela, né? Então, você começa a andar com as pessoas, a intimidade leva a isso, a ter um pleno conhecimento. Por exemplo, a Renovada tem 25 anos, né? Eu conheço muita gente de 25 anos atrás. Eu conheço a história de cada igreja que começou no Brasil e fora do Brasil. Então isso me dá o quê? Um conhecimento de saber o como um é, como o outro é. Ou seja, eu tenho um conhecimento dessas pessoas. Isso gera o quê? Uma intimidade. A minha intimidade, o meu andar com essas pessoas, faz com que eu saiba como um é, como o outro é, como um age, como o outro age. Ou seja, eu ando com as pessoas e eu consigo saber realmente quem ela é, dentro, fora, em algumas situações. Alguns antigos, muito antigos, assim, pessoas de 100 anos, 110 anos, diziam assim, olha, você quer conhecer uma pessoa? Senta junto e come um saco de sal. Aí você vai saber quem é essa pessoa. Veja bem, e o profeta vai dizer o seguinte, isso estou falando da relação humana, mas o profeta vai abrir a sua boca e falar assim, olha, o povo que conhece o seu Deus, isso é muito sério, o povo que tem intimidade com o seu Deus, será forte e fará proezas. Como é que eu me relaciono com Deus? Olha, vir na igreja no culto é uma parte muito superficial, faz parte, ir para a célula também faz parte, mas é muito superficial, porque andar com Deus, conhecer a Deus, você vai conhecer só se você andar com Ele todo dia, se na horas mais difíceis você procurar Ele e saber qual é a resposta dEle, conhecer a vontade dEle. Como é que você faz isso? Lendo a palavra, meditando a palavra, refletindo a palavra, você vai conhecer o Deus que você serve, você vai orar, você vai jejuar, você vai para o seu quarto, se fecha e fica lá
um tempão orando, você vai começando a conhecer os segredos do coração de Deus, e você vai conhecendo a abrangência de Deus, o Deus que faz proeza, o Deus do impossível, não apenas de falar, de ouvir alguém falar, mas de você ter uma intimidade com Ele, de você saber que Ele é tudo isso, que Ele não apenas é o dono do universo, mas que Ele pode todas as coisas. Eu amo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo andava com Deus, e o andar dele com Deus, dava a ele a ousadia de algumas colocações muito fortes. Ele dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso para mim é uma frase, não é apenas uma frase de impacto, mas é uma frase que mostra como ele era íntimo com Deus, como ele conhecia Deus que fazia proezas. Se Deus faz proezas, eu também posso fazer proezas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o profeta Daniel vai dizer: o povo que conhece o seu Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Mergulhando, né, na participação nos cultos, nas células, lendo a palavra, orando, jejuando, servindo ao Senhor. Eu vou andar com Ele de manhã, tarde e noite. Eu vou viver com Ele experiências maravilhosas. Por quê? Porque eu quero ser forte e eu quero fazer proezas. Diga assim: eu preciso conhecer mais o meu Deus. Aí nós temos que sair da superficialidade e aprofundar na intimidade com Deus. Presta atenção. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi: Deus nunca deixa a gente na mão. Nunca. Só porque Ele é Deus. Então, Deus, Ele traz promessas e nenhuma delas falham. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, se Deus é um Deus incomparável, nós cantamos aqui, Ele é invencível. Se Ele é tudo isso, e Ele é o meu Deus, se eu conheço o Deus que eu sirvo, que vai contra todos os outros deuses, então a minha fé é ativada, eu sou fortalecido no Senhor, e eu vou sair fazendo proezas como Deus faz proezas. Amém? Então olha para quem está do lado e diga assim: você tem que ser fortalecido pelo Senhor e sair fazendo proezas. Por exemplo, como é que nós vamos ser fortes? Ser forte é exatamente o oposto a ser fraco. Uma das estratégias do diabo é levar o Filho de Deus, o crente verdadeiro, à fraqueza espiritual. Aí vem desânimo, falta de motivação de vir para a igreja, vai ler a Bíblia, dorme, vai orar, dorme, vai jejuar, não consegue jejuar. Ou seja, leva o crente a uma fraqueza espiritual, não tem vontade de ir para a célula, não tem vontade de ir para o culto, não tem vontade de ir para nada, vai tornando esse crente fraco. Veja que essa é uma arma do diabo, a fraqueza espiritual, que nos leva a um distanciamento com Deus. A fraqueza, ela gera um distanciamento com Deus. Por isso que andar com Deus e conhecer a Deus nos torna fortes. Como é que eu vou ser forte? Exatamente, eu preciso ser forte diante de algumas coisas. Por exemplo, os inimigos sempre vão bater na minha porta e na sua porta. Não devemos ter ilusão alguma. O inimigo sempre vai bater na nossa porta tentando roubar a nossa bênção, levar a nossa bênção, roubar nossa saúde, nosso salário, roubar os nossos sonhos. O inimigo vai estar sempre batendo na nossa porta para roubar nossa família, nossa casa. Veja, aquele que é fortalecido na força do Senhor, aquele que conhece a Deus, sabe que nós marchamos não na nossa força, mas na força do Senhor. Então, nós temos força para repreender a ação do diabo, para se levantar e cair por terra a força do diabo. Nós devemos ser fortes e ter força para vencer as adversidades. As coisas estavam indo tão bem, de repente bateu um vento, tudo caiu. Você tem que ser forte para se levantar e recomeçar a sua caminhada. Você tem que ser forte, porque nem
tudo que você sonhou, nem tudo que você planejou vai dar certo. Algumas coisas vão dar errado, e quando der errado, você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Então você tem que ser forte para se levantar e continuar a sua luta, porque se você hoje foi derrotado, amanhã o Senhor dará vitória para você, e os fortes se levantam. Não há nada, não há tempestade, não há luta, não há nada que rouba a minha aliança com Deus, porque eu tenho uma fé fortalecida na força do Senhor. Não há nenhuma notícia ruim, nada vai abalar a minha fé, o meu coração, porque eu tenho a força que o Senhor me dá. Amém? Agora, uma coisa é ser forte, outra coisa é fazer proezas. Diga assim: eu preciso ser forte, mas Deus deseja que eu faça proezas. Veja bem, proezas é fazer algo fora da caixinha, fora do normal. Gente, tem gente que vive a fé na mesmice. É a mesma desde 10 anos atrás, mesma desde 15 anos atrás. Veja, Deus quer que você faça proezas. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o profeta abre a sua boca e levanta a sua voz e diz: Deus, quando você conhecer a Deus, você vai ser forte e mais, você vai fazer proezas. Veja, Deus faz proezas, mas Ele quer que eu e você façamos proeza. Ele quer que o seu povo faça proezas, né? Por exemplo, aqui sábado, ontem, aqui na Avenida Jabaquara, meu irmão, foi uma proeza. Eu fiquei uma parte do tempo aqui com o Luiz Celso na calçada, foi uma proeza. Não tinha ninguém que passasse e não ficasse olhando para saber que caos que está acontecendo. Parece que houve um batalhão de gente trabalhando, a rua interditada, só uma faixa simples, a calçada interditada, um caos na calçada, um caos na via pública, ou seja, todo mundo percebeu que havia uma proeza acontecendo aqui no bairro ontem. Todo mundo sem luz, sem internet, sem televisão, um caos. Por quê? Nós estamos em busca de uma grande proeza. Amém? Por exemplo, aqui hoje, na saída do culto das 5 horas, uma irmã, eu não sei nem o nome dela, não sei se o irmão Albino se lembra, o nome daquela cantora. Adélia. Nery, isso, Nery. Há um tempo atrás eu recebi um CD de uma irmã da igreja, uma senhora da igreja, uma senhora, motoqueira, uma senhora motoqueira, você imagina. Recebi um CD dela, está lá com o Albino lá atrás do CD. Aí olha só, eu pus no meu carro, a mulher canta até em japonês. Falei, sangue de Jesus tem poder. Ela canta uma música linda em japonês. E tem várias canções. Se olha para ela, você não dá nada nela. E ela, eu entendo assim, ó, isso é uma proeza. Veja bem, parece que é fácil gravar um CD, né, Davi Maia? É uma prova, é estúdio, é horas, é composição, é arranjos. Meu irmão, você não tem ideia da prova que é, só quem grava é que sabe. Então veja, uma irmã dessa, uma irmã simples aqui do nosso meio, motoqueira de Jesus, não é nenhuma jovenzinha. Você ouve um CD dela, você fica admirado, você fala, meu Deus, é uma proeza, como é que ela conseguiu? Aí na saída, eu encontrei com ela, puxa, fazia tempo que eu queria te ver, o Albino está atrás de você. Ela falou, então eu vou dar mais um CD para o senhor, e olha, se prepara que eu vou dar mais um outro CD, que eu tenho outro. Eu falei, Jesus poderoso? Veja, isso é uma proeza. Imagina o que a família dela fala. Olha, a motoqueira gravando CD, lançando CD. Nós temos aqui na igreja a Gabriela, é uma jovenzinha aqui, muito simples. Ela lançou um livro pela editora secular, nem evangélica não é. Uma editora comprou os direitos dela e lançou um livro lindo. Aí ela lançou um segundo livro, agora lançou o terceiro livro. Gente, isso é proeza. Ou seja, é algo sobrenatural. Não é qualquer um que lança um livro, 2, 3, não. É uma luta, uma dificuldade. Eu sei como é que é, eu tenho livros, é uma prova. E aí Deus deu essa bênção para essa irmãzinha. Amém? Diga assim, eu preciso fazer proezas. Ah, meu irmão, eu amo isso. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus que faz proezas. E o profeta Daniel diz
que nós podemos e devemos fazer proeza, nós temos que sair daqui hoje, e a minha oração é essa, que você saia daqui hoje determinado, obcecado em sair fazendo proezas, fazendo coisas que ninguém faz, você dando passos de fé que ninguém dá, você fazendo coisas que ninguém faz, ou seja, ativando a sua fé, você conhecer a Deus, que é o Deus do impossível, e você não ficar parado, ouvindo apenas testemunho dos outros. Não, eu vou ativar a minha fé, eu vou ativar a minha fé para fazer proezas, eu quero fazer milagres sobrenaturais. Jesus Cristo, Ele deixou uma palavra, Ele disse: eis que eu dou autoridade para vocês, para curar os enfermos, expulsar demônios, para pregar o evangelho. Jesus Cristo disse: olha, está tudo aqui, já foi liberada a palavra, agora vão e façam proezas. Amém? Essa é a verdade do evangelho. Aí você tem duas opções: ou você fica sentado esperando os outros fazer proeza, ou você se levanta hoje e começa a fazer proezas. Amém? Eu digo para você, a minha oração é que todos nós nos levantemos e nos levantemos e façamos proezas no nome de Jesus. Amém? E eu quero pensar com você proezas em 3 áreas. Primeira área era financeira. Diga assim: proeza na área financeira. Eu amo isso, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele faz proezas financeiras. Deus quer que você conquiste, que você melhore o seu carro, você compre a sua casa. Deus quer que você faça viagens. Deus quer te abençoar e derramar situações financeiras sobre a sua vida, para que você prospere. Onde ninguém vai prosperar, você vai prosperar. Onde ninguém vai crescer, você vai crescer. Onde você faça coisas financeiras que ninguém faça. Ou seja, Deus quer que na sua vida financeira você seja ativado. Eu estou com o mesmo carro a vida toda. Meu irmão, pare e troca o seu carro. Eu estou com os móveis a vida toda. Pare e troque os seus móveis. Nunca viajei para o exterior. Meu irmão, vai nem que seja para o Paraguai. O mais longe que eu fui foi Diadema. Meu irmão, Diadema é uma bênção? Mas vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para o Chile, vai para a América Latina, depois vai para os Estados Unidos, começa a acentuar a sua proeza, começa a melhorar a sua proeza, mas faça coisas que você, na vida financeira, que os seus parentes vão olhar e falar assim: meu Deus, como é que conseguiu? Nós fomos para o Japão agora, muitas pessoas que a família toda assim: mas como é que você conseguiu? Como é que você fez essa proeza? Né? Eu lembro que um dos pastores aqui de São Paulo, não falo o nome dele, ele disse, eu mandei as fotos para ele lá do Japão, da inauguração, ele disse: apóstolo Joel, você e a Renovada, vocês estão fazendo a diferença. Aqui no Brasil, tem muitas igrejas nadando numa pequena lagoa parada. Vocês estão nadando em mar aberto. Olha, é um pastor de outra igreja reconhecendo que nós estamos fazendo proeza, indo do outro lado do planeta abrir uma igreja. Isso é uma proeza. Amém? Então diga assim: eu preciso, de alguma maneira, fazer proezas financeiras. Eu amo, esses dias aí teve no encontro com Deus de homens, nós sempre damos um chaveiro. É um chaveiro profético da área financeira, para que a pessoa tome posse de uma bênção financeira, aquele chaveiro vai representar uma casa, um carro, uma conquista, uma empresa, alguma coisa muito grande. Vai colocar uma chave, que é uma chave de sucesso. Aí, um irmão, uma vez, ele pegou essa chave, e aí ele passou alguns meses e ele comprou um carrinho. Muito, muito simples, velhinho, mas inteiro o carro. Ele veio: olha, apóstolo, olha aqui, aquele chaveiro, está aqui a chave do meu carro, né? E vibrando com o carro dele. Agora faz pouco tempo, eu fui lá visitar o irmão assim: vem cá ver na minha garagem o meu carro. Aí eu fui lá, meu irmão, ele está com uma Tucson. Gente, eu falei: sangue de uma Tucson prata linda. Rapaz, até eu fiquei admirado. Como é que você conseguiu essa proeza? Foi Deus que abriu uma porta aí. Diga assim: proezas financeiras. Que até a gente fica admirado. Imagina aqueles que não têm Jesus. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Na vida financeira, você vai só fazer proezas para que
Deus possa ser glorificado, Deus ser exaltado, e Ele seja o dono de todas as coisas que você tem. O Zerlei, essa semana, mandei uma mensagem para ele disse, eu estou meio atropelado com tantas coisas, porque eu estou mudando a minha empresa, eu estou saindo desse galpão, indo para um outro galpão. Eu já imaginei na minha mente assim, né, criativa, deve ser um galpão enorme, maior do que ele estava. Por quê? Porque tem irmãos aqui, empresários aqui, que fazem proezas, né? Olhar para Paparoto, é uma mulher que fez uma proeza, gente. Olha, a gente olha para ela, a simplicidade dela, a humildade dela, mas é uma mulher que fez proezas a nível nacional. Ela foi a primeira Masterchef do Brasil. Veja, por quê? Porque Deus deu uma unção para ela de um coração humilde, dependência dele, e ela foi até o final, foi aprovada, e hoje é uma celebridade. Por quê? Porque Deus quer que a gente faça proezas. Amém? Diga assim, eu preciso fazer proezas na vida financeira. Por exemplo, como é que uma pessoa faz proeza na vida financeira? Como é que uma pessoa pode dizimar e ofertar? Presta atenção. Só aquele que conhece a Deus. Quem não conhece a Deus e duvida de Deus, não consegue. Sempre está desconfiando, se eu der eu vou perder, se eu der, será que Deus vai me abençoar? Será que essa janela do céu que tanto fala vai abrir mesmo? Será que essas promessas financeiras vão chegar na minha vida? Quem não conhece a Deus, que não anda com Ele, duvida. Não confia. Agora, quem anda com Deus, quem conhece a Deus, sabe que Deus nunca vai falhar nas suas promessas. A gente é fiel no dízimo, é fiel na oferta, gente que dá oferta extraordinária, gente que faz proeza na oferta. Nós temos membros aqui que conseguem ter esse coração, que chega assim, olha, apóstolo, eu estou dando uma oferta tão generosa que eu nunca fiz na minha vida. Por quê? Eu quero fazer proezas financeiras. Sabe quem faz isso? Aquele que conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não consegue fazer proeza na vida financeira. Amém? Amém, gente? Amém. Segunda área que nós precisamos fazer proezas, né? São 3 áreas. A segunda área é na vida ministerial. Diga assim, eu preciso fazer proezas na vida ministerial. É interessante, eu citei aqui de manhã, de tarde, eu vou citar aqui de novo, pedir a liberdade para eles, a Roberto e o Marcelo. Eu achei muito lindo da parte deles, né? O pastor Aurino fez tantos desafios aqui para pessoas se levantarem para ajudar o infantil, para se levantarem como obreiros. Gente, quando eu soube que eles estavam inscritos para trabalhar no infantil, meu Deus, o meu coração se alegrou tanto. Você imagina o coração de Deus. Para mim isso foi uma proeza que eles fizeram. Era muito mais fácil ficar sentado, parado, né? Para quê? Deixa isso para os jovens, deixa isso para os adolescentes. Não, nós queremos fazer proezas e trabalhar no infantil. Veja bem, tem gente que às vezes não tem muito talento, mas pede para Deus. Você não tem dom? Pede para Deus. Trabalhar no ministério é fazer proeza, é trabalhar para o Senhor, fazer coisas que você jamais faria. Uma pessoa forte que conhece a Deus é uma pessoa que está sempre dizendo sim. Onde precisa de alguém, eu quero fazer. Mas você já trabalhou? Não. Você já fez? Não. Você já cantou? Não. Você já pregou? Não. Você já ministrou? Não. Mas Deus quer que eu faça proeza e eu me coloco à disposição, eu vou buscar, eu vou me preparar, eu vou me aperfeiçoar, mas eu quero fazer proezas no ministério pastoral. Amém? Por exemplo, olhar a história da pastora Lenice. A pastora Lenice tem hoje 83 anos, se eu não me engano. Ela sai de São Paulo e vai abrir uma igreja em Sorocaba. Para mim isso é uma proeza. Era mais fácil ela ir lá para Sorocaba, frequentar uma igreja, congregar numa igreja, dizimar na igreja, ofertar na igreja. Para ela era mais cômodo. Mas ela disse, eu quero servir o meu Deus. Com todas as minhas limitações, eu quero servir ao Senhor. E eu quero ser uma pastora e abrir uma renovada aqui em Sorocaba. E foi uma das 10 igrejas que nós abrimos. O fato de abrirmos 10 igrejas foi uma proeza muito grande. Esse ano vamos abrir 30 igrejas, que vai ser uma proeza muito maior. Amém? Diga assim, o meu coração tem que estar aberto para fazer proezas servindo ao Senhor.
Às vezes coisas simples, gente. De arrumar umas cadeiras, de abrir a sua casa para ser uma célula. Nós vamos ter agora, em julho e agosto, as casas de paz. Irmão, só o fato de você pensar assim, ó, na casa de paz eu não sei pregar, eu não sei tocar nada, eu não sei cantar nada, mas eu sei abrir a porta da minha casa e receber os meus parentes, meus amigos. Só ali você está fazendo uma proeza, nunca fez isso. Já tivemos tantas campanhas de célula, você nunca abriu a sua casa, tantas campanhas de casa de paz, você nunca abriu a sua casa. De repente está chegando o tempo de você dizer, eu quero abrir a minha casa para ser uma casa de paz. Amém? Por exemplo, aqui o ano passado, final de junho do ano passado, esse altar aqui, ele foi palco de, no total dos 3 cultos, de quase 150 pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós tivemos as casas de paz, e o final dela foi uma grande colheita de almas para Jesus. Veja, isso foi uma proeza. Por quê? Pessoas abriram suas casas, pessoas fizeram 1, 2, 3, 4 casas de paz, pessoas que se ativaram sem medo. Nós vamos mergulhar nisso, nós vamos ganhar vidas, conquistar essa cidade. Pessoas que se atreveram a fazer proezas, alguns fizeram 7 casas de paz. Para mim, isso é uma proeza. Eu consegui fazer 2 só, mas teve gente que fez 7. Presta atenção, isso é uma proeza. Por quê? Porque conhece a Deus e sabe que ele vai ser fortalecido no Senhor, e eu posso fazer proezas. Amém? Diga assim, Senhor, me ajuda a fazer proezas na vida financeira e também no ministério. Deixa eu te falar, você pode ser uma grande bênção, mais do que você já é. Muito mais. Eu vejo o pastor Davi Maia, Priscila, esse ministério tão lindo, fazendo proezas. Lançaram um CD numa outra língua, vão para tudo quanto é lugar, coração voltado a servir ao Senhor. Não ficam selecionando igrejas grandes, igrejas pequenas, não. Todas as igrejas estão servindo ao Senhor, não tem interesse financeiro nenhum. Por quê? Porque eles fazem proezas na área de louvor e adoração. Deus usa tremendamente a vida deles, o ministério deles. Olha os DVDs que eles têm, o DVD que eles têm, olha os CDs que eles têm, quanto material que eles têm. Por quê? Nós queremos fazer proezas. Todos os músicos cobram, todos os músicos exigem tantas coisas. Nós não vamos fazer, não vamos cobrar, não vamos exigir nada, porque nós queremos fazer proezas em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra sobre conhecendo a Deus. Eu vou ser fortalecido e eu vou fazer proezas. A terceira e última área que Deus me mostrou foi o seguinte: eu faço proezas quando eu tenho coragem de levar pessoas a Jesus Cristo. Irmão, presta atenção, minha irmã, presta atenção. Quando nós chegarmos diante de Deus, no trono, veja, Deus não vai perguntar assim, e aí? Que carro você trouxe aqui para o céu? Que marca que é? Eu tive proezas financeiras e eu estou com um carrão aqui, eu trouxe uma Mercedes para o céu. Porque lá você não vai precisar de Mercedes, nem de carro nenhum. Deus não vai perguntar isso. Deus não vai perguntar assim, olha, que casa você trouxe para o céu? Deus não vai perguntar isso. Porque lá no céu tem casas prontas para nós. Deus vai perguntar assim, quantas vidas estão atrás de você? Quantos você trouxe? Eu olho a história de Saulo, eu fico encantado, porque um homem temeroso por todos, um homem que afrontava o evangelho, um homem de coração duro, perseguia os cristãos, torturava, confiscava os seus bens, matava em nome do governo, um homem duro. Deus foi lá e alcançou aquele homem duro, porque Deus faz coisas sobrenaturais. Deus que nós servimos é o Deus de proezas. Ele mudou o coração daquele homem, um homem que depois foi servir ao Senhor até o fim, escreveu a maior parte do Novo Testamento, fundou igrejas, um homem ousado, destemido, passou por lutas e dificuldades, mas ele sempre serviu ao Senhor porque ele conhecia a Deus.
Veja, se Deus mudou o coração de um homem tão duro como Saulo, você não acha que vai mudar o coração de um parente seu? De um amigo seu, às vezes dentro de casa, às vezes um vizinho, às vezes alguém da sua família, porque quando chegar no céu, Deus não vai perguntar quantos carros você tem, quantas casas você tem, Ele vai perguntar assim, cadê a sua família? Cadê seus amigos? Você fez proezas em tantas áreas que são boas, isso não anula a proeza na área financeira, ministerial, nada disso, mas Deus vai perguntar para mim e para você, quantas almas você trouxe para Jesus? Quantas você trouxe aqui para o céu? É isso que Deus vai perguntar para mim e para você. E nós estamos vendo que uma das estratégias para nós alcançarmos pessoas que você jamais imaginou que seriam alcançadas. Pessoas que você não consegue nem imaginar que elas podem estar aqui um dia nessas cadeiras. Com a mão erguida, louvando e testemunhando assim, pastor, se o senhor conhecesse a minha esposa, conhecesse meu marido, é duro, eu não consigo nem imaginar que ele vai estar aqui um dia. É Saulo, é Saulo, é Saulo. Deus fez proezas, e Ele quer que eu e você façamos proezas. Como fazer isso? Usando as casas de paz que vão acontecer em julho e agosto. Você colocar diante do Senhor, eu quero colocar a minha casa, para alcançar a minha família primeiramente, e os meus familiares. Nenhum deles morrerá sem ter a certeza da vida eterna. Vai ser muito triste você chegar no céu sozinho. Conquistou tantas coisas aqui nesse mundo. Chegar no céu e chegar assim, e o Senhor perguntar, quantos você trouxe? Senhor, eu vim só. Não consegui alcançar nem minha família. Porque você não fez proezas. Porque se você fizer proezas, Deus vai alcançar a sua família. Deus vai alcançar a sua casa. Deus quer que você faça isso. Que você creia. Por exemplo, na última semana de junho, não vai ter nada nessa igreja. Nem Tadel. Uau! Nem Tadel. Nem célula. Nem célula. Pastor, eu sou céu da visão. Não. Na última semana de junho, Deus colocou no meu coração. Faça uma agenda de visitas para a sua família. Parentes que você não vê há anos. Porque você está tão ativado na igreja, tão envolvido na obra, que às vezes você vê parentes só no enterro ou em casamento. Nossa, como você cresceu, casou, hein? Olha, era criancinha, está adolescente agora. A sua família é o seu alvo número 1. Atos capítulo 1, verso 8 diz que nós devemos ser testemunhas primeiramente em Jerusalém. Para chegar aos confins da terra tem uma volta aí. Tem etapas. Primeiro em Jerusalém, que é a sua família. Talvez você vai ganhar a sua família. Não precisa fazer um grande discurso, não precisa fazer louvor, não precisa fazer igual a célula. Não, você vai lá só fazer uma visita. Se for possível, faz uma oração no final. E deixa uma revista. Só isso. Mas volte a se relacionar com pessoas que você ama, que são da sua família. Essa é a meta, esse é o objetivo. De você alcançar a sua família, primeiramente os que estão ao seu redor. E a sua família. Para quando você chegar no céu, o Senhor perguntar assim, quantos você trouxe? Fala, Senhor, está aqui, ó, a minha família toda. Toda a minha família. Os meus vizinhos aqui, ó. Senhor, tem uma filha enorme. Porque lá na terra eu fiz proezas. No teu nome eu fiz proezas. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Diga assim comigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que eu ouvi a tua palavra e eu quero sair daqui hoje desafiado, determinado a te conhecer mais, a ser mais forte diante das batalhas. Eu quero sair daqui fazendo proezas. Abre caminhos, cria situações, coloca oportunidades para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida na área financeira, na área ministerial, na área de conquista de vidas. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero fazer proezas no nome de Jesus.
Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.